Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para falar de algumas notícias aí pré-temporada, sobretudo falando de calendário, né? O calendário que, enfim, ainda continua sendo afetado aí pela pandemia, pela Covid-19. Vamos falar sobre isso hoje e mais algumas coisinhas. Meu nome é Gabriel Lima, tenho, como sempre, virtualmente ao meu lado, Gabriel Carvalho. Gabo, beleza? Tudo bem, na medida do possível, claro, mas vamos nessa que a gente tem alguns assuntos aí para tratar. Pois é, né? Nesse momento, realmente não tem como estar muito bem, né? Acho que falo por você, falo por mim, falo acho que por todos os nossos amigos ouvintes. Vamos falar um pouquinho do calendário da MotoGP, a MotoGP que tinha um calendário já feito para a temporada de 2021, o calendário que tinha, né, o início no Catar, depois, enfim, Argentina, Austin, já rodou, né, Argentina e Austin foram adiadas indefinidamente, que para muitos aí na imprensa mundial é um cancelamento praticamente já dessas duas corridas. A corrida do Catar, ela ainda segue como primeira corrida do ano, seria seguida também de uma segunda corrida, uma rodada dupla, Grande Prêmio de Doha. E o Grande Prêmio de Portugal voltaria, né? Não estava no primeiro esboço aí da temporada, mas aí está com uma primeira corrida europeia no dia 18 de abril. Mas o Qatar, Gabo, a gente está vendo, principalmente agora pelo Mundial de Clubes, né, da FIFA, né? Há uma quarentena muito rigorosa colocada aí para o Qatar, e a gente está falando de 1.500 pessoas num paddock na MotoGP, né? Isso falando de mecânicos, engenheiros, chefes de equipe, pilotos, né? De Moto2, Moto3 e MotoGP. Pode ser que não aconteça essa corrida, né? Existem ainda alguns céticos, né? A pré-temporada no Qatar, né? Isso tudo começando no mês de março, mas ainda o Rins deixou recentemente escapar numa entrevista de que isso não está tão certo assim, né? O que será que pode acontecer nesse início de temporada? Será que a gente só vai começar em Portugal? Depois, o que se comenta, né, é que podemos ter um teste em Jerez e depois o GP de Portugal. Será que isso acontece? Será que vai ter Qatar mesmo? Ou será que eles conseguem ajustar até lá? A situação parece ter se complicado bastante, como você disse, por causa dessas restrições, né? Restrições para quem não mora no Catar, né? Então, a entrada de não residentes no Catar estaria aí suspensa. Isso logo depois, né, do Mundial, né? Quem chegou antes, né, conseguiu entrar, claro, o Mundial já estava ali para ser realizado, então tá rolando, né? Mas para a MotoGP isso pode complicar bastante, mesmo com a Dorna tentando aí fazer uma série de esforços para manter a estrutura lá. O pessoal vai ter que ficar lá, se tudo correr como o que tem sido anunciado até agora, né? O que está programado até agora, é mais de um mês ali no Catar, né? Sem poder até poderia, né? Mas se sair, não volta, né? Então tendo que ficar mais de um mês lá. Sei, os casos estão aumentando lá, né? De novo. Parece mais ou menos que um ano depois, né? Porque foi mais ou menos assim, né? No ano passado. É a mesma situação, exatamente. Eles estavam se preparando, tal. O pessoal da MotoGP fez os testes e voltou, né? Para a Europa, né? A maioria deles na Europa. A maioria desses membros, né, pilotos e funcionários de equipe, não sei o que, todos voltaram para a Europa. E aí o pessoal da Moto2 e da Moto3, que chega um pouco depois e já fica, conseguiu realizar, né, conseguiu disputar a prova. Como o pessoal da MotoGP tinha voltado para a Europa, aí não dava para retornar para o Qatar. Então, para não correr esse risco, dessa vez eles estão tentando armar um esquema para ficar direto. Só que mesmo assim a situação, né, parece não ser muito favorável. E parece meio complicado, porque, por exemplo, você pega as estrelas do espetáculo, eles teriam que ficar mais de um mês no Catar, né? Porque, teria aí a quarentena protocolar, né? De 7 dias, né? Que, por exemplo, é 7 dias agora, né? A gente viu o pessoal da Globo indo para o Catar para fazer o Mundial de Clubes, tiveram que ficar 7 dias dentro do quarto. Ou seja, 7 dias. O shakedown da MotoGP é dia 5 de março. Aí teria mais 2 dias de teste, depois ainda teria mais uma bateria de 3 dias. Ainda teria Moto2 e Moto3, testes de Moto2 e Moto3 na semana seguinte. E aí só depois, ou seja, nos dias 26, 27, 28, a gente teria a primeira corrida. E ainda teria mais outra, dia 4 de abril.
Eu não sei, será que os pilotos, as estrelas do espetáculo ficariam no Qatar esse tempo todo? Eu não sei. Eu também não sei. Eu Realmente acho. é um pepino aí que a MotoGP vai ter que organizar aí nesse começo de ano aí, mas enfim, no pior das Mas já hipóteses. pensa no plano B, né? E como É, você dacou, já tem um plano B aí, mais ou um menos. teste em Jerez e a primeira corrida dia 18 de abril, Grande Prêmio de Portugal em Por- Portimão. Mesmo Seria porque um até grande ponto para em iniciar. termos de logística é muito mais fácil, né? Porque Ah, com certeza. da Espanha para Europa, né? Portugal. E Não, Europa também, né? Todo mundo tá na Europa, não precisaria pegar um voo overseas, né? Até o Catar. Mas enfim, o assunto principal desse podcast, na verdade, é a saída do Grande Prêmio da República Tcheca, né? pois é. Além de Estados Unidos e Argentina, República Tcheca não tem ainda um não vamos realizar, mas durante essa semana, né, a promotora, né, da corrida avisou que não vai recapear a pista, né, que era uma exigência para a corrida desse ano. Não tem dinheiro para fazer isso, exatamente porque não venderam ingresso no passado, provavelmente não vão também conseguir vender ingresso para esse ano. E, enfim, Brno sempre foi uma das pistas meio ameaçadas de sair, porque nunca pagou um FII muito grande para a Dorna, perto, por exemplo, do que paga a Tailândia, né? A gente vai falar já da Tailândia, mas enfim, Brno é uma pista clássica, mas que, enfim, está há muito tempo no calendário. Infelizmente aí não deve ser realizada nesse ano. Não deve não, com certeza não será realizada nesse ano. E pode ser, né, pela situação, Covid, coisa e tal, outras pistas entrando, pode ser que não vá ser mais realizada. O Brno é uma pista muito clássica, né? Uma pista que desde os anos um local, né, desde os anos 50 que recebe etapas de motociclismo mundial desde 1965. A pista foi construída em 87, desde então só ficou fora um ano, né, do calendário, que foi exatamente em 92, né, voltou, é interessante, né, ele terminou em 91 como GP da Tchecoslováquia, em 93 voltou como GP da República Tcheca, exatamente na mesma pista de Brno, mas é uma pista de alta velocidade, uma pista muito larga, pontos de ultrapassagem praticamente em todas as curvas, uma grande perda, né. Uma grande perda, é uma das últimas pistas, não das últimas não, vai, mas uma das grandes pistas, assim, né? Para moto ainda. Um detalhe, só para corroborar isso que você falou. A Assen é a pista que recebeu em todos os anos, né? O local que recebeu em todos os anos o Mundial, Assen na Holanda. Menos o ano passado, né? E Brno é o segundo local que mais recebeu depois de Assen, né? Só para ter a dimensão do que é a corrida da República Tcheca. E a corrida no passado foi o palco, né, de um momento histórico, né? Foi a primeira vitória do Binder, né? Primeira vitória da KTM na MotoGP. Então a gente perde bastante. Já teve corridas excelentes lá, enfim. É uma pena. Aliás, 2018, né? 2018, né? O duelo entre Marques e as Ducatis. Então, Sim. assim. 2019, o massacre do Marques, né? Botou 2,5 segundos em todo mundo. Tem vários momentos históricos de GP da República Tcheca, né? Primeira vitória do Rossi na 125, Exatamente. 96. Primeiro título, 97, né, de 125. Primeiro título do Michael Durham, de 500 cilindradas, 94. 96 tem a menor diferença de um primeiro e um segundo lugar, né? Aquela quando o Crivier venceu por 2 milésimos do Michael Durham. Tem essa corrida na internet, se o pessoal quiser ver no YouTube. Tem Lourenço contra o Pedrosa. 2012, duelo do Rossi contra o Sete Bernal em 2003, também lindíssimo. A vitória do Cal Crutchlow em 2016. Aquela corrida maluca. Primeira vitória de um britânico, se não me engano, acho que em 37 anos, se não me engano, desde o Barry Sheene. 2017, quando eu fui para lá, a última corrida flag to flag até hoje, né? Foi realizado por aquela ali, maluca também, que o Marques fez aquela estratégia sensacional, venceu com poderia ter vencido com quase 20 segundos, mas andou com o pé nas costas o final da corrida. E, enfim, a República Tcheca é um dos lugares mais legais também, Galo, porque se você for reparar na pista, ela tem uma arquibancada só, a pista inteira, Brno ele é quase como se fosse um anfiteatro, assim. As pessoas ficam nos morros assistindo. Você tem ali aquela parte do estádio, aquela descida para a curva
Schwantz, né, que é aquela parte de baixo da pista, e depois a subida, né? Você tem aquela chicane e depois a subida ali para a reta dos boxes. E se você for ver, todos os locais eles só constroem arquibancada na reta dos boxes. Todos os locais onde fica a pessoa é aquele general admission, né, que você pode ir para lá e ficar lá nas colinas, né, ali para ficar assistindo a corrida. E para chegar na pista você precisa passar pelas estradas exatamente onde eram as corridas antigamente, né? Se você for entrar no Google, você vai ver que existem vários traçados pelos quais as motos passavam nos anos 50, anos 40, anos 60, e para você chegar na pista você tem que passar por essas estradas, e é um lugar que respira história, né? Realmente não é o melhor para a MotoGP aí, infelizmente. Tem uma questão de segurança, né, que é o recapeamento da pista, mas realmente vai fazer falta, né? Mas assim, a Dorna podia dar uma mãozinha, sabe? A gente tá falando de um palco histórico, de um lugar onde a gente vê corridas boas, de uma pista em que as motos, dependendo da pista, por exemplo, não é nada... Não que eu goste tanto, mas não é uma questão pessoal, mas é uma questão técnica. As motos são exigidas ou podem ser exploradas muito mais numa pista como Brno do que num circuito como Valência. As motos são muito limitadas num circuito como Valência, Sim. As motos da MotoGP. Então, o Brno é um circuito que permite que os pilotos, né, permite aos pilotos exigir muito mais da moto. Então, assim, para você ser veloz lá também não é fácil, né? Você tem aquelas curvas em descida, frear uma moto na descida, você tem que ter muita confiança, né? Então, assim, é uma pista que apresenta desafios técnicos, é uma pista que permite explorar o potencial de uma moto da MotoGP, e é um traçado, enfim, que vai fazer muita falta. Deixa a gente com uma ponta de tristeza. Exatamente, né? A gente lembra daquela corrida de 2018, né? Corrida de 2003 também, quando a gente falei do Rossi e do Gibernal disputando aquela corrida, mas tinha também o Bayliss e o Capirossi de Ducati. 4 disputaram o primeiro lugar a corrida inteira, foi uma das grandes corridas daquela temporada. O Valentino acabou vencendo no final. E 2018 também, né? Aquela ultrapassagem que o Lorenzo fez em cima do Marques Sim. e do Dovizioso nas duas últimas curvas ali. Porra, eu vou arriscar, acho que em nenhuma outra pista dá pra você fazer um negócio desse, de você conseguir aí ultrapassagem em curvas seguidas, né, vários S's, pista larga. Putz, Brno você falou do dinheiro, né, a Dorna podia dar uma ajuda, né, o recapeamento custaria cerca aí de 4 milhões de euros, o que é bastante, né, pra quem não tá vendendo ingresso, né, a gente lembra que Brno sempre foi uma das pistas que mais teve público, né, até o Grande Prêmio da Áustria começou a ser realizado, porque o Grande Prêmio da Áustria ele é a 3 horas de carro da pista de Brno, né? Então sempre recebia mais de 100 mil fãs no dia da corrida, Brno. Quando começou a ter corrida no Red Bull Ring, desceu para 85, 90 mil. Mesmo assim, ainda é bastante gente, né? Meio que não faz tanta diferença para quem tá vendo, né? Tipo, a multidão, assim, 10 mil pessoas, né? Nesse caso. Mas sempre pagou, como eu já citei, né? Um FII menor, né? Eles pagavam 6 milhões para a Dorna, se não me engano, pro evento. Eles ainda teriam contrato para esse ano. E para 2022, a Dorna queria aumentar para 9 milhões, né? E eles também não estavam estavam meio reticentes, não queriam tal. E, enfim, Brno é um lugar sensacional. Enfim, eu fui lá, cara. Old school, pódio no chão. Poxa, é muito legal, cara. Eu vou sentir muita falta. Se não voltar, enfim, depois que essa loucura toda acabar aí, vou ficar realmente muito, muito chateado, viu, Gabo? Mas a gente pode ter a pista no Brasil, Gabriel. A gente sabe que vai sair. Meu Deus. Nem me lembra disso. Já não vai mais rolar. A pista que era prometida já não vai mais rolar, né? Inclusive, recentemente, a Dorna assinou um contrato com uma pista que não existia e agora o evento... Existir, né? E que não vai existir. Nem vai existir, né? É inacreditável. Enfim, o Brasil realmente... Todas as vergonhas que a gente passou, né? Principalmente, a gente teve o Autódromo de Jacarepaguá demolido. Tivemos o pessoal às vezes não lembra, mas em 2014 a MotoGP chegou a anunciar, botar no calendário que ia vir para o Brasil no final de setembro, né? No circuito de Brasília. Gente do céu, o circuito de Brasília foi fechado para reforma no início de 2014, até hoje não reabriu, né? E a MotoGP correria lá. E a corrida, obviamente, foi cancelada e foi lá, né? O nosso Rio Motorsports, né? Assinar o contrato lá com o Carmelo Espeleta e tudo mais. E, enfim, deu essa... Cheio de pompa, né? Então.
E post em rede social da MotoGP, que vai voltar pro Brasil, não sei o quê. Eu só acreditava vendo e continuo só acreditando vendo. Infelizmente, a gente mora num país aí de picaretas aí. Quando aparece alguém com dinheiro, a gente tem que sempre duvidar. Mas enfim, eu, sinceramente, prefiro uma corrida em Bernardo do que uma corrida no Brasil hoje em dia, porque o que Concordo. vai ter de gente mamando aí no dinheiro desse evento, realmente Ah, não. mas ó, o Brasil se junta ao país de Gales, né? Ao circuito de Gales, que nunca saiu do papel também. Tem aquele circuito da Hungria também, que eles iam fazer, que entrou Aragon também no lugar em 2010. Exatamente, o circuito de Gales entraria no lugar de Silverstone, se não me engano. Silverstone. Uhum. Entra aí para essa lista de provas aí que nunca foram realizadas em lugares. Enfim, ainda tem. A gente falou da Tailândia, né? Pois Teve uma é. confusão, né, Gabo, nessa semana aí, falando de calendário ainda. A imprensa local falou que o evento tinha sido cancelado, a Dorna depois falou que foi mal entendido, que o contrato que era válido de 2020 seria válido para 2021 e que um novo acordo seria feito de 2022 para até 2026, né? A imprensa local falou que esse acordo ele teria sido adiado, né, por conta da pandemia, e a Dorna falou, né, nada disso não, né, e o próprio promotor do evento também, né. Então, porque assim, o primeiro contrato da Tailândia com a MotoGP seria de 2018 a 2020. E aí, né, no ano passado a corrida não aconteceu por causa da pandemia. Então, esse terceiro ano do contrato foi transferido para 2021. E aí, só que quando eles anunciaram o cancelamento lá atrás, quando eles anunciaram o cancelamento do Grande Prêmio da prova em 2020, eles já anunciaram que tinham renovado o contrato para mais temporadas, né? Só que o novo contrato valeria a partir de 2021. E aí eles fizeram essa confusão, pelo que se diz oficialmente. Mas essa história tá muito mal contada ainda, né? Então, como a situação da pandemia ainda é muito. Deixa muitas dúvidas no ar, né? Porque assim, a gente vê que aqui a gente tá vendo uma coisa, né, Brasil, muito complicada em relação à vacina, mas lá fora também não existe essa abundância assim, de vacinas. Então, enquanto a gente não tiver a pandemia sob controle, tudo é incerto, tudo é incerto. Eu diria que o que é possível, né, é uma temporada europeia de novo, né. Isso, era isso que eu ia falar. Então, assim, na pior das hipóteses, digamos assim, e a gente vai ver uma nova temporada europeia, porque fica muito mais fácil fazer o deslocamento, o controle. Porque assim, quando você faz esses deslocamentos longos de intercontinentais, ou overseas, como você citou mais cedo, é muito mais complicado. E outra, os próprios países, né, acabam colocando restrições, né, como o Catar fez agora recentemente, né, que pode A própria complicar. Malásia também, né, no teste de A pré-temporada, Malásia, acabou sendo acabou cancelado. cancelando. Então fica muito mais complicado. Quando tá todo mundo dentro da Europa, a maioria dos membros das equipes está na Europa, a própria Dorna tem base na Europa, então tudo fica menos difícil, mas não vou dizer que é fácil não. Mas menos difícil, mais fácil de controlar, fazer o exame, saber que está todo mundo mais ou menos nos mesmos lugares. Então, assim, não dá para falar, vai acontecer. Os organizadores garantiram, não, a corrida vai acontecer no dia 10 de outubro. Mas eu não colocaria minha mão no fogo. Inclusive, como a gente falou, não dá para colocar a mão no fogo pelo Catar também. E nem o Japão, né? O Japão tá subindo Japão, também nos Austrália. casos de Covid, Austrália, que é uma corrida já bem longe, né? Uma coisa também que não recebe tanto público assim. Por exemplo, a Austrália. Por exemplo, a Austrália, Fórmula 1 vai ter Fórmula 1 na Austrália no final do ano também, né? Não, É a mesma organizadora. E só para ter uma noção. Ou seja, vai canibalizar o outro evento, né? Um evento vai canibalizar o outro. O Australian Open de tênis tá programado para acontecer agora no começo do ano. Já adiou, né? Demorou mais para começar, já era para ter acontecido, mas eles colocaram os atletas numa quarentena rigorosa, se eu não me engano, de mais de uma semana. Tanto que o Novak Djokovic acabou reclamando lá, que ele estava, enfim, isolado, que não podia sair do quarto para. Djokovic. Depois do ano passado. Não gosta do mesmo prestígio, eu diria. Então, mas para controlar isso, só que assim, vamos combinar aqui, não é que você tem muito menos gente quando você faz um Australian Open do que você mover uma comitiva da MotoGP, mover o circo da MotoGP para um lugar, né? Que a gente falou mais cedo, 1.500 pessoas. Você não vai ter 1.500 pessoas em movimento no Australian Open, porque
A maior parte da organização lá é local, né? Você tem os atletas vindo de vários países, mas não são 1.500 atletas, creio eu. Não são poucos atletas, mas não são 1.500. Então, já houve um rigor nisso. Imagina para você fazer uma corrida da MotoGP. Muito mais complicado. Enfim, essas corridas fora da Europa realmente, elas, infelizmente, devem ser canceladas de novo. Aí a gente vai ter uma temporada aí, provavelmente com outras rodadas duplas aí, né? Provavelmente outra na Áustria. A República Tcheca deixa um espaço de um mês no calendário entre julho e agosto, né? Teoricamente, o GP da Finlândia é dia 11 de julho, a Áustria 15 de agosto. Vamos ver o que acontece. Essa E pista aí, precisa ser homologada ainda, né? A da Finlândia. Tem isso. Né? Finlândia também é complicado, né? Os caras pagam a taxa e não podem ter público, né? Então eu também não sei se vai rolar essa corrida. E aí tem ainda o GP da Indonésia de reserva, mas enfim, não vai nem a gente comentar, porque não sei se a MotoGP chega lá e se essa pista ficar pronta devido a tudo isso. Enfim, falamos bastante de calendário. Vou passar agora para notícias, né, desse momento aqui pré-temporada. Gabo, a Suzuki e o Juan Mir aí parece que vão utilizar o número 1 esse ano, né? Estão fazendo uma celeuma, um evento sobre a definição de qual número ele vai usar na temporada, e muitos são os rumores aí de que o número 1 pode retornar aí a MotoGP, né? Pelo menos a Suzuki e o Mir estão colaborando para esses rumores. Que será que acontece? O que você acha? Você usaria o número 1? Eu sei que os pilotos têm uma identificação muito forte hoje com os seus respectivos números, né? Os números que eles usam independentemente de serem campeões ou não. Mas eu acho legal voltar ao número 1. Sabe? O piloto campeão ter o orgulho de falar, eu sou o número 1, eu venci isso aqui, é o principal campeonato de moto velocidade do mundo, eu sou o cara, digamos assim. Eu ia fazer uma graça com o desenho, eu ia falar, eu sou o máximo, mas agora eu já fiz a piada totalmente sem graça, mas eu acho legal, Gabriel, se eu não tiver errado, o Kenny Roberts usou o número 1, não usou? Usou em 2001. Né? Não trouxe muita alegria para ele, né? Não, então, talvez. A gente sabe que piloto é muito supersticioso, né? Em geral. Talvez esteja pensando nisso também. Será que se eu tirar o 36 aqui vai dar ruim, igual deu com o Kenny Roberts? Era Suzuki também. Mas eu acho legal. Ele falou que vai decidir até dia 12, né? Dia 12 ele anuncia a decisão. Mas pra fazer, como você botaram até uma hashtag, The Decision, né? A decisão, hashtag. Pra fazer todo esse mistério, ele não vai fazer todo esse mistério pra chegar lá e falar, não, então, gente, vamos usar o 36. Você tá de brincadeira, né? Você cria uma hashtag, você faz todo um drama pra falar, não, vou usar o mesmo número mesmo, gente. Não, eu acho que ele vai usar o 316, quem sabe, botar o 1 no meio, que não pode, né? No MotoGP só pode 2 numerais, né? Então... Por isso que o Jorge Lorenzo usava 99, que era o mais próximo de 100, né? 100%. Exatamente. Porque ele não era o Lorenzo também é um dos últimos que usou o número 1, também usou aquele número 1 bem egocêntrico, com a letra JL ali, né? Também. É verdade. É verdade, o número 1, eu acho que o número 1 foi campeão pela última vez com o Michael Durham, né? O Crivier usou o número 1 depois, não conseguiu ser campeão. O Kenny Roberts usou, não conseguiu ser campeão, nem venceu corrida, né? O Nick Hayden nem venceu corrida com o número 1. O Casey Stoner fez uma temporada respeitável com o número 1 em 2008 e 2012, né? E o Lorenzo fez uma temporada meio mais ou menos com o número 1 ali, né? Em 2011, né? Não foi vice-campeão naquela temporada, né? Mas, enfim, teve aquele acidente horrível, né? Perdeu um pedaço do dedo. Não trouxe muita sorte pro Jorge Lorenzo, o número 1, assim como também trouxe para ninguém, né? Desde 1998, o último título do Michael Durham. Então, sei lá. Eu gosto de usar o número 1, mas... Eu também, eu gosto do número 1. Mas se você olhar o contexto... Eu não sei, né, cara? Essas coisas... Essas secas, elas são feitas para serem quebradas, né? Então... Eu dou força, quero que o Mir use sim o número 1. E André Dovizioso também, né? Tivemos o André Dovizioso aí também entrando no noticiário. Ele diz uma coisa, o empresário diz outra, né? O empresário, né? O Simone Battistella, empresário do André Dovizioso, disse que ele estaria pronto caso se a Honda aí o quisesse para o Grande Prêmio do Qatar, para o lugar do Marc Marques, aí para fazer teste para a temporada. E o Dovizioso deu uma arrefecida nisso aí, falou que só estou interessado se for um projeto mais de longo prazo. Acho que se o Dovizioso pensa assim, Gabo, acho que é bem capaz de ele nunca mais voltar para a MotoGP, você não acha? Eu acho, mas eu acho que ele tem razão em se valorizar, digamos assim.
Porque, querendo ou não, foi o cara aí que deu trabalho pro Marx nos últimos anos. Foi o cara que conseguiu, era um cara que venceu, que tem um histórico positivo em duelos corpo a corpo, digamos assim, com o Marx. Então ele tem que se valorizar mesmo. Não acho que seja uma boa, realmente. O que vai acrescentar para o Dovizioso correr algumas corridas? Vai correr 3, 4 corridas Vai com a continuar no Honda? mapa, né, na MotoGP, né, cara? Porque se você não é visto, você não é lembrado, né? Mais Mas ou menos. 3 corridas, eu não sei se 3 corridas vão fazer diferença, a não ser que ele vença as 3 corridas. É. Mas para onde ele iria? O único lugar que eu consigo ver o Dovizioso conseguindo alguma coisa seria na Petronas, imaginando um cenário que o Rossi se aposente no final do ano. Mas a Petronas vai apostar no Dovizioso? Ela aceitou o Rossi porque é o Rossi e porque teve muito da Yamaha, do peso da Yamaha nessa decisão. Vão trazer o Dovizioso? É, Não é o jeitão da Petronas, parece ser buscar jovens talentos. Aliás, o jeitão de muitas equipes, né? Eu diria. o jeitão do Mundial, desde que o Marx foi campeão, a gente lembra com 20 anos de idade. Desde então, a lei é você cada vez mais trazer eles jovens para a MotoGP. Foi o caso do Quartararo, foi o caso até meio bizarro, o Iker Lecuona, não tinha nenhum currículo, enfim, tá até agora na MotoGP. Eu acho que tem essa tendência aí dos últimos tempos, por isso que eu acho que o Dovizioso é difícil, assim, se ele realmente não for tirar um ano meio sabático, eu acho difícil dele voltar, a não ser que role, enfim, alguma coisa, né? Que alguma coisa aconteça. Né? Muito. Precisa, digamos, sei lá, o Marcos não voltar de jeito nenhum. Aí você tem um lugar. Não vai dar pro Bradle ficar lá. Não, nem acho que a Honda. Eu acho que a Honda buscaria um outro nome que não dá para você ter, assim, com todo respeito, o Stefan Bradl até melhorou bastante na reta final de 2020, mas não é o cara que vai, sei lá, não é o cara para ser piloto titular da equipe oficial da Honda. Num cenário em que, putz, o Marques não volta em 2020, a gente tem uma certeza que, ó, ele precisa de mais tempo. Para uma temporada, de repente, eu acho que o Dovizioso seria o nome. Tá disponível, é um cara que sabe andar rápido, sabe o que é necessário para andar rápido. E numa já andou de Honda oficial, né? Então ele já. Muita gente não é a mesma, né, daquela época, mas. O próprio Dovizioso não mesmo, o Dovizioso era bem pior naquela época, inclusive. Então. Mas assim, nesse caso, beleza. Se não. Marx não volta nesse ano, aí eu acho que vale a pena para ele, porque pode ser uma chance de ser campeão. Mais uma. Né? Que ano passado era uma chance boa. Ele não aproveitou. Nem ele nem a Ducati, né? Não é a culpa, não é só dele. Mas teria que ser nesse caso. Eu acho que realmente. Eu entendo essa coisa do serviço e tal, mas para onde ele iria, mesmo se ele fizesse um bom papel? Porque nem na equipe satélite da Honda ia ter espaço para ele. Então, complicado. Eu acho que ele tem que se valorizar mesmo. É difícil e, enfim, eu diria que vai ficando difícil cada vez mais o Dovizioso voltar para a MotoGP. Enfim, eu acho que vai fazer isso 35 aí. anos, né? Vai fazer 35 anos, já não é mais um garoto, André Dovizioso aí, enfim, muita experiência. Enfim, é isso, Full Gas Podcast, voltando aí depois de 2 semanas aí para falar um pouquinho dessa pré-temporada, dessas notícias aí de pré-temporada da MotoGP, do calendário. Se você curtiu, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Nós estamos nos aplicativos de podcast, no F1 Mania e também, enfim, no YouTube. Se você curtir aí, enfim, tem que fazer a cartilha do YouTube, né? Se você gostou, dê um like, se você acha legal o nosso conteúdo, compartilha com os amigos e também se inscreve aí no nosso canal. A gente talvez, a gente quer fazer mais vídeos aí, enfim, para o YouTube esse ano. Prometo enfim. que eu vou cortar o cabelo, vou fazer a barba. Eu não prometo que eu vou cortar o cabelo, meu cabelo é muito grande. Mas enfim, é isso aí. Bom, é isso aí, Gabo, valeu. Mais um podcast gravado aí. Enfim, muito obrigado se você ouviu até aqui. Um abraço, até mais.